Agora nós iremos para a leitura e explicação dos exercícios. Coesão, relações de significados. Um texto é uma organizada rede de sentidos e palavras que estão relacionadas umas às outras por sua função na estrutura do texto e também por seus significados. Uma das formas de se garantir a unidade temática e a coesão de um texto é substituir uma palavra por outra de sentido semelhante naquele contexto. Isso pode ser feito por emprego de sinônimos e hiperônimos. Em anos diferentes, você já estudou sobre isso. Vamos relembrar? Exercício número 17. Sublinhe o sinônimo usando o trecho para retomar a palavra em negrito. Então, letra A. As companhias precisam criar um ambiente que seja bom para a sociedade também. As empresas necessitam olhar com responsabilidade a respeito para toda a cadeia. Então, você vai sublinhar aí a palavra que tem o mesmo sentido, o mesmo significado do que a palavra precisam, tá bom? Letra B. O hallmark nada mais é que um alerta ao consumidor. Tenho certeza de que o cliente se o cliente souber que alguns produtos na sua cesta de compras foi concebido de maneira ilegal. Então, nós temos a palavra consumidor e você vai sublinhar uma palavra aí que tem o mesmo sentido que a palavra consumidor aí, tá bom? Exercício número 18. Reescreva as frases usando os vocábulos do quadro. Escolha o que melhor substitui a palavra casa em cada contexto. Faça as adaptações necessárias. Nós temos aí estabelecimento, residência e abertura. Então, aqui nós vamos fazer. Minha casa fica na rua Altino Arantes, em São Paulo, e é lá que eu moro. Então, aqui, letra B. Meus pais eram donos da melhor casa comercial do bairro. E aqui nós temos letra C. Tem um problema com essa casa, ela não permite a passagem do botão. Então, você vai colocar aqui e vai substituir a palavra casa e para qual delas se adequa melhor, tá bom? Vamos ler aqui sobre substituição. A substituição de uma palavra por outra possibilita acrescentar outras informações e assim ampliar os sentidos do texto. Exercício número 19. Pelos exercícios anteriores, pode-se concluir que sinônimos são palavras, aí tem duas alternativas, você vai escolher uma para ver qual que é a correta. Então, exatamente equivalentes em qualquer contexto, por isso podem sempre se substituir de significado semelhante que podem, em algum contexto, ser usados sem alterar o significado da sentença. Então, você vai marcar aí qual que é a correta. Você também já estudou que os substantivos podem ter significado mais amplos, mais geral, mais amplos, mais geral e hiperônimos, mais específicos e hipônimos. Sobre isso, faça uma das atividades a seguir. Então, nós temos aqui, releia o trecho. O Brasil é um exemplo de luta contra a escravidão. O país mostrou que é possível ter boas leis e mecanismos institucionais. Para repetir o nome Brasil, o entrevistado usou outro substantivo. Veja que as duas palavras não têm exatamente o mesmo sentido. Qual dos dois substantivos tem sentido mais amplo? País ou Brasil? Explique a sua resposta. Então, agora nós vamos aqui para o exercício número 21, tá? Então, vamos lá. Levando em conta o exercício anterior, em cada item, sublinhe a palavra que tem sentido mais amplo que as demais do grupo. Então, aqui letra A, rosa, margarida, flor, violeta, lírio. Letra B, ferramenta, furadeira, martelo. Letra C, abobrinha, cenoura, pimentão, legume. Letra D, violão, piano, flauta, instrumento musical. Então, aqui você vai sublinhar
as palavras que têm sentido mais amplo. Então, aqui temos algumas palavras no seu sentido individual e outras no sentido mais amplo. E você vai marcar, sublinhar que tem o sentido mais amplo. E o exercício 22 e o último da atividade de hoje. Releia o fragmento observando a palavra destacada. Então, nós temos aqui: eu acredito que a maioria dos consumidores... deixa eu pôr mais aqui para poder ler melhor. Então, vamos começar novamente a leitura aí. Eu acredito que a maioria dos consumidores e a maioria dos negócios tem boas intenções. Nunca passou pela minha cabeça que todas as indústrias, todos os fabricantes de tapetes ou todos os restaurantes eram gananciosos e estavam trabalhando de maneira equivocada. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem se equivocar da responsabilidade de criar uma sociedade melhor e precisam consertar todos os defeitos em suas empresas. Por isso, necessitamos mostrar aos consumidores as companhias que realizam um bom trabalho. Letra A. Grife os sinônimos que retomam a palavra negócios. Circule hipônimos que retomam a palavra negócios. E letra C. O parágrafo foi estruturado a fim de contribuir para a argumentação. A frase inicial apresenta a ideia de maneira mais geral. Já a frase seguinte, mais detalhada, tem o objetivo de... Nós temos aí 3 alternativas, você vai escolher uma. Reforçar a ideia do tópico frasal, exemplificar a ideia do tópico frasal ou descrever a ideia do tópico frasal, tá? E por hoje nós encerramos, tá? A explicação dos nossos exercícios de hoje, certo?